Livre, leve e solto, tô de volta com mais um episódio do nosso podcast. Virou mania, a cada semana um convidado diferente e assuntos muito legais só pra você. Você que me acompanha no Instagram, @WMLivreLeveSolto, no Twitter, @WLivreLeveSolto e, é claro, no nosso canal no YouTube, @LivreLeveSolto, tudo junto. Lembrando que você pode se inscrever, curtir, compartilhar mais um episódio. Lembrando também o seguinte, esse convidado aqui que eu vou apresentar, Dr. Clóvis Munhoz, é um dos grandes personagens do futebol brasileiro. É médico ortopedista, mas já viveu muito dentro do futebol. Desde 1980. Imagine só, meus amigos, quantas histórias ele viu de perto. E como eu falo, ele viu de perto e vai contar aqui no nosso podcast Livre, Leve e Solto. Clóvis Munhoz, prazer tê-lo aqui comigo. E eu quero ver que história você vai contar, Clóvis. Tudo bem? Como vai, Wagner? Uma honra o seu convite, participar do seu canal. Fico muito feliz. Depois de tantos anos de convivência nossa, você na imprensa, como jornalista, brilhante de primeira linha, e eu lá trabalhando no Vasco, fico muito feliz de estar na sua companhia aqui nesse programa. Com certeza. Lembrando que você que está acompanhando o nosso podcast, o episódio de hoje, você concorre no final, pode ir lá no meu Instagram, nos stories, WM Livre Leve e Solto, você concorre a um almoço para 4 pessoas no Balbinos Costelão, que fica ali na Praça do Bandolim, em frente à estação do BRT. Lá tem a melhor costela do Rio e tem um cupim que você corta com colher. Tanto é que, para quem está acompanhando aqui o programa, nessa câmera 1, você está vendo aqui, já tem tudo aqui pra gente. São pequenos petiscos, meu amigo Clóvis Munhoz. Você pode comer. Aqui é diferente. Olha o Balbinos aí. Balbino da Balbinos Costelão. Irei lá. Desde 2016, servindo a melhor costela do Rio e também o melhor cupim. Tem bolinho de feijoada, tem croquete de costela, tem tudo aqui. Tem pastel de carne. Olha, fantástico aqui o nosso Balbinos Costelão. Você pode saborear junto com a gente aqui no nosso podcast. Vamos lá. Clóvis Munhoz, desde 1980, vivendo diariamente o futebol. Você já ouviu e viu muita coisa, né, Clóvis? Na realidade, pouca gente sabe, eu vou aproveitar a grande audiência que você tem, pouca gente sabe que antes de eu ser médico do Vasco, todo mundo sabe da minha ligação com o Vasco, eu frequento o Vasco há exatamente 68 anos, porque eu com 5 anos de idade ia pelas mãos do meu pai todo domingo a São Januário, uniformizado, e nós tínhamos uma educação cívica. Se perguntar pra galera hoje, tem gente que não sabe, mas tudo bem. Para cantar o hino do Vasco e o hino do Brasil. E em 1978, eu trabalhei 6 meses no Botafogo, porque a minha formação médica foi no Hospital Miguel Couto, no serviço do professor Nova Monteiro, onde já eram professores e staffs lá, Lídio Toledo e Arnaldo Santiago. O Lídio Toledo estava na seleção brasileira e me pediu para dar uma cobertura no Botafogo. E eu fiquei 6 meses no Botafogo, em 78, no time do Camburão, né? Ficou 55 jogos sem perder. O Rodrigues Neto, Dé, Manfrini, Mário Sérgio, Ademir Vicente, o Birajara, Perivaldo. E lá que eu tive a honra e o prazer de conhecer o Zagallo, que nos deixou, né, ontem ou anteontem, né? E, enfim, fiquei muito triste com essa perda do Zagallo, que era uma figura humana espetacular e que estava... Depois eu tive a honra de trabalhar com ele no Vasco, em 82, 81, né? E eu sempre digo, o Zagallo estava na frente há muitos anos. Nos anos 80, ele já falava em marcação-pressão, meia-pressão, marcação-pressão no lateral, no tiro de meta, com sobra, sem sobra, mas o brasileiro, como tem aquele complexo de vira-lata, prefere exaltar o Guardiola e não falar do Zagallo. Já que você falou no Zagallo, abriu sobre isso, que foi uma grande perda nesse início de 2024, por que realmente ele não tem o prestígio que deveria ter? O Zagallo, você diz? É simples, o Wagner. O brasileiro, lá eu falo muito a cavaleiro, porque eu sou brasileiro, o senso de reconhecimento do brasileiro é muito pobre, é muito frágil. O brasileiro não tem senso de reconhecimento. Vou te dar um exemplo aqui rapidinho. Roberto Dinamite foi maior artilheiro
da história do Vasco. Quase 800 gols. Não tem 20 no mundo com essa marca. Maior artilheiro de Vasco-Flamengo, da história de Vasco-Flamengo. Maior artilheiro de Vasco-Botafogo, da história. De Vasco-Fluminense. 190 gols no Campeonato Brasileiro. O segundo tem 40 a menos, se não me engano, é o Fred. Tem Fred, Romário, Edmundo, 40, 50 a menos. Artilheiro do Brasil na Copa de 78, entrando no terceiro jogo. 5 gols num clássico no Maracanã. Né? Tem o gol, a meu humilde juízo, mais lindo da história do Maracanã, que é aquele gol contra o Botafogo. Não só pela plástica do gol, você dá um lençol dentro da área com todo mundo, defesa e ataque dentro da área, sem deixar a bola cair, e fazer o gol. E um gol aos 44 do segundo tempo que representava colocar o Vasco nas finais. E uma coisa é você fazer um gol desse no amistoso. Outra coisa é você fazer aos 44 do segundo tempo, tendo que fazer o gol. Né? E o Roberto só teve o reconhecimento da mídia, da opinião pública, quando morreu. É impressionante. Quando o Roberto morreu, você viu as homenagens que o Roberto recebeu de toda a imprensa escrita, falada, televisada, da opinião pública. E antes dele morrer? Quando ele era jogador, quando ele conquistou tudo isso, você acha que ele foi reconhecido? O Zagallo é a mesma coisa. E o brasileiro, infelizmente, tem essa mania. Eu pergunto pra você, que camisa bonita esse verde, de onde é? Comprei em Paris. Nossa, que maravilha. Se você diz, eu comprei ali na Rua da Alfândega. Ih, cara, mas ela tá meio feinha. Isso é o brasileiro. Eu acho que é por isso. Com certeza. Infelizmente é uma realidade. O brasileiro, o meu sogro já dizia, e ele adorava, que ele já faleceu, o Brasil, que ele veio fugido do Egito para não virar sabão, chegou no Brasil com $500 e o Brasil o acolheu. Então ele adorava o Brasil. Né? E ele fez a vida dele aqui, deixou os filhos muito bem, a filha que é casada comigo e o irmão dela, e ele dizia para mim, Clóvis, pior do que não ter cultura e não ter educação é não ter tradição. É com muita tristeza que eu digo que o Brasil não tem tradição. Eram as palavras dele. É verdade. E isso vai passando de geração para geração e é um alerta que a gente faz aqui, e eu até comentei recentemente sobre isso. Né? Nós perdemos o Zagallo, perdemos o Beckenbauer, e se a gente fizer o mesmo comentário daqui a 10 anos, no Brasil, a repercussão vai ser uma, na Europa vai ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Só corroborando o que você... Vou te contar rapidinho uma história para você ver o que é reconhecimento do outro lado do mundo. Em 1957, Walter Marciano de Queiroz, que muita gente não conhece, mas foi um cracaço de bola, não sou eu quem diz, Evaristo diz, e outros, Zagallo dizia, e outros grandes da época diziam, que eu vi jogar. Ele só não foi à Copa do Mundo porque ele foi vendido para o Valência em 57. Senão ele teria sido ou titular no lugar do Didi ou reserva do Didi. Ia ser uma briga feia em 58. E ele foi vendido para o Valência. Muito bem. Fez 4 ou 5 temporadas no Valência fantásticas e morreu de acidente automobilístico. E eu cheguei em Valência em 1981 ou 82, entre 80 e 82, numa das primeiras viagens à Europa que eu fiz com o Vasco, e fomos jogar contra o Valência, um torneio de Valência. E fomos treinar no Valência, nos levaram, nos receberam, os europeus recebem a gente com muita delicadeza, com muita gentileza. Tem uma sala, tinha 81, vamos dizer 80, ou seja, 67, 77, 23 anos depois, tinha uma sala em homenagem ao Walter, com tudo do Walter, a camisa, a bandeira, as flâmulas, os autógrafos, as taças, fotos de tudo que é jeito, jogadas, ele de uniforme, ele com o time, 23 anos depois, de um brasileiro. Não precisa dizer mais nada, né? E uma coisa, né? Tem muito vascaíno que está nos assistindo, ou aqui no YouTube, ou no Instagram, qualquer rede social, que não deve saber quem foi Walter Marciano. Né? Com certeza, com certeza. E é aí, uma realidade. E tem uma coisa que as pessoas falam, que me desculpe, eu sou muito sincero, muito autêntico, eu detesto ouvir isso. A pessoa diz, não é do meu tempo. Sabe qual é a resposta que eu dou? Então você não sabe quem descobriu o Brasil, porque também não é do seu tempo. Você não sabe nada da Revolução Francesa, das guerras mundiais, né? Não sabe quem foi Churchill. Não é do seu tempo. É verdade. Olha aqui, o Clóvis de Moraes é médico, mas já viveu muito do futebol e sabe muito história. E eu trouxe ele aqui para contar causos do futebol
e a gente viveu alguns juntos, né? Porque eu tive o prazer de acompanhar o Vasco dentro e fora do país em diversas oportunidades e muita coisa acontece nos bastidores que você, que é torcedor, ou do Vasco, ou do Flamengo, do Fluminense, da seleção, do Botafogo, não tem ideia do que já aconteceu. E o Clóvis já viveu muito aqui. Vamos lá, para começar, vamos lá. Romário e Edmundo, você é mais quem? Como jogador, é uma briga muito pesada, né? Apesar de que eu acho que os dois se complementam, né? Porque o Romário era um jogador mais fixo, né? Mais 9, digamos assim, né? Mais de área, e o Edmundo é um jogador que vinha mais de trás. Eu adoraria ter os dois no meu time, mas se fosse para ter um só, eu teria o Edmundo, porque acho que ele era mais dinâmico. Ele seria. Porque o Romário era um jogador, não tem discussão, excepcional, top, cracaço, mas precisava de alguém que chegasse de trás, digamos assim, entendeu? Então, eu acho isso, mas o ideal seria ter os dois. Vamos lá, desde 1980, trabalhando diretamente com o jogador, como é que você observa, por exemplo, jogador que dava trabalho pro médico? Que tipo de jogador era esse? O jogador, o Evaristo, que é meu dileto amigo, outro dia tivemos um almoço fantástico, ele, Lazzaroni, Joel Santana e o Júlio Brandt e o Eduardo Raia, meu anestesista, e ele diz com muita propriedade, o jogador de futebol, ele tem que ganhar da dor, ganhar da falta e correr muito. Se ele fizer essas 3 coisas e ainda tiver habilidade, aí é uma maravilha. Mas se ele já fizer essas 3 coisas, ele tá muito na frente. Eu tive alguns jogadores, Bruno Carvalho, por exemplo, meu dileto amigo, mas caía 5 vezes em cada tempo. Se o médico não tivesse com o eletrocardiograma em dia, não podia trabalhar. Ele caía 5 vezes no primeiro tempo, 5 no segundo. Compensação, posso contar, foi meu jogador 12 anos, nos dedos de uma das mãos, às vezes que eu entrei no campo para socorrer o Roberto. Era raríssimo que o Roberto caísse. E hoje em dia você vê muito, o jogador simula e faz, diz que bateu no rosto, o cara nem encostou, entendeu? Aí sai rolando por qualquer coisinha. Acho isso muito feio, acho que isso enfeia o futebol. Tem jogador hoje que valoriza muito, né? Muito, muito, muito. Entendeu? E às vezes prefere se jogar, prefere não colocar o corpo, não fazer uma alavanca e seguir com a jogada, e prefere cair muitas vezes uma situação que ele aguentasse, o tranco, poderia até ser uma situação de gol. Outra história para você entender, que acontece muito no futebol, hoje menos, tá? Por causa da tecnologia. Mas era aquela questão da dor, a dor muscular. Volta e meia o cara queria dar uma enganada no técnico, e aí chegava no departamento médico com dorzinha muscular. E aí o que você fazia, Clóvis? Eu passei uma fase, o Wagner, extremamente difícil, porque quando eu comecei no Vasco, e no tempo que eu tive no Botafogo, nós tínhamos os olhos, as mãos e as radiografias. Nem ultrassonografia tinha. Tomografia e ressonância, muito menos. Então você tinha que ter uma relação muito boa, de muita confiança com o jogador, para que ele efetivamente dissesse para você, porque às vezes o jogador tinha passado a noite em claro por vários motivos e não tinha condições de treinar. Quem passa uma noite em claro não pode treinar. E ele aí acusava uma dor que não existia. É que ele não tinha dormido. Então, se você tinha a confiança para o jogador chegar e abrir para você, então eu sempre tive essa facilidade. Eu me dava muito bem com os jogadores, os tratava assim de igual para igual, conseguia o respeito deles, porque é preciso que eles te respeitem, mas que você não seja professoral. Você tem que ser amigo, guardar a relação de respeito, para que o jogador tenha essa confiança de abrir para você. Doutor, a situação é essa. Agora, às vezes, teve um jogador, eu não vou citar o nome aqui, num Vasco e Flamengo, que chegou uma hora antes do jogo e falou assim: pô, doutor, eu tô com uma dorzinha aqui na coxa, incômodo. Tem problema não, eu vou falar com o treinador agora pra te tirar, vamos botar outro. Não, pelo amor de Deus. Ué, mas não tá, com dorzinha não dá pra jogar, meu amigo, o jogo é decisivo. Aí, acabou a dorzinha na hora. Com certeza. Teve outro jogador, né? Se ele quiser falar o nome, ele pode falar. Teve outro jogador que tinha um problema muscular e não se recuperava. O Clóvis, para vocês terem uma ideia, quando acontecia qualquer tipo de lesão durante o jogo, eu ia nele, ou em outros médicos que o Vasco sempre teve, como Alexandre Campelo, Dr. Fernando Matar, outros grandes competentes médicos,
Mas o Clóvis, a gente chegava nele e falava, vem cá, em quanto tempo o cara volta? Ele volta em 15 dias. Ele volta em 1 semana. Ele volta em 3 semanas. E era batata. E nem exame o cara tinha sido feito. Não tinha feito exame. Para você ter uma ideia da capacidade que o Clóvis sempre teve como médico dentro de campo. E Isso aí, jogador... sem cortar você, isso aí o que eu tentava fazer muito, entendeu, Wagner? Eu prestava muita atenção nos treinamentos, eu ficava de olho rútilo, vendo o treinamento, e no jogo também, porque às vezes você fica meio disperso no jogo e tal, se encanta ou se impressiona com a torcida, com o movimento e tal. Eu tentava me abster desse sentimento para prestar muita atenção no jogo, independente do que estivesse acontecendo, resultado ou coisa que vale, para eu ver o mecanismo do que estava acontecendo. Como é que foi, se foi em alta velocidade, se não foi, se trançou as pernas, se não trançou, como é que o adversário chegou, como é que foi o trauma, o tipo de trauma, se teve queda, se não teve queda. Então, quando eu ia socorrer o jogador, como eu tinha prestado muito atenção no mecanismo, eu já ia com uma ideia na cabeça e isso me facilitava muito. Agora, teve um jogador aí, se ele quiser falar o nome, ele fala, que tinha uma previsão para voltar em 15 dias. Passaram-se 15 dias e o cara não voltou. 20 dias, não voltou. Voltou acho que depois de um mês. E aí a gente descobriu, quer dizer, eles primeiro e depois eu descobri, que ele não conseguia se recuperar porque ele namorava com a então namorada dentro do carro. Ou eu tô enganado, Cláudio Moraes? É verdade isso. É verdade, aí não dá, tem que ajudar um pouquinho, né? A medicina faz muita coisa, mas se o paciente, no caso o atleta, não ajudar e não fizer minimamente o que você recomenda, fica muito complicado. Fica igual uma ferida que você faz o curativo, a pessoa vai lá, passa a unha, não vai cicatrizar nunca. Tanto é que eu dei a manchete na época, jogador namora dentro do carro e não se recupera para o final de semana. Verdade. E era verdade. É verdade. E teve uma repercussão danada na época. Jogador muito famoso, foi até campeão mundial de base aí pelo Brasil. Agora, dito isso, você trabalhou com diversos treinadores. Sim, trabalhei com mais de 20 ou 30 Quem treinadores. foi o melhor pra você? O cara que era diferente. Olha, Só que vários desses aí são seus amigos, trabalhei né? com grandes treinadores. E alguns que, inclusive, não tiveram o reconhecimento. Quer ver um treinador que todo mundo critica e que enxerga o futebol de uma maneira fantástica? Gilson Nunes, acredita? Gilson Nunes, ele era um jogador de pouca velocidade, mas de uma visão de jogo muito grande, entendeu? E ele enxergava o jogo, ele teve uma passagem no Vasco que não conseguiu, ele poderia ter sido campeão da Taça Guanabara e não foi. Depois ele teve aquela passagem no Botafogo que perdeu a Copa do Brasil, se não me engano, pro Santo André, não foi? Pode ser Santo André, não? Foi para o Juventude. Juventude no Maracanã, em que o Botafogo criou chance e tal, não fez. Enfim, e aí o Gilson Nunes fez grandes trabalhos no mundo árabe e não foi reconhecido no Brasil. Mas olha, seria muito injusto eu dizer esse foi o melhor. Mas olha, Joel, Zanata, Lopes, Ricardo Gomes, entendeu? O Gilson, enfim, foram treinadores que, principalmente, quando o time vinha do primeiro tempo, eles tinham uma situação de visão do que tinha acontecido e eles apresentavam as deficiências que haviam ocorrido e as soluções propostas por ele, porque às vezes você propõe uma solução, mas do outro lado o cara propõe também, e às vezes a solução dele é melhor que a sua. Mas não tinha esse negócio de vamos lá, vamos chegar junto, vamos dividir, vamos ter raça. Só isso não adianta, né? Então esses treinadores que eu citei aqui foram fantásticos, entendeu? Evaristo, precisa falar, né? Enfim, foram treinadores de altíssimo nível e não é à toa que foram mega campeões. Nelsinho foi um grande treinador, Nelson Rosa, foi campeão brasileiro no Vasco, enfim. Agora, nós no Vasco sempre tivemos, o Wagner, muitas pessoas sabem, outras não sabem, nós tínhamos uma comissão técnica praticamente permanente, que era desde a época do Dante Rocha, depois Paulo Angione, Isaías Tinoco, Nilson, Jair Bragança, os preparadores físicos, Luiz Flávio Bongermino, Ademar Braga, Edinho, Bebeto de Oliveira, que era fantástico, entendeu? E o departamento médico,
os fisioterapeutas, os preparadores físicos, Armando Marcial, Romildo, Daniel Gonçalves. Enfim, nós tínhamos uma família e ninguém tinha vaidade. Alci Portela como assistente técnico, né? Esse é outro que eu esqueci, me perdoa, Alci, que eu amava, que Deus levou tão cedo, né? Era uma pessoa fantástica. O Alci, ele costumava dizer para mim, todo mundo fala da caneta do Rivelino, que foi sem querer, que o Rivelino declarou que foi sem querer, o jogo não valia nada e ninguém diz que o passe pro Jorginho Carvoeiro de 40 metros para fazer o gol da vitória do primeiro Campeonato Brasileiro, que aliás esse ano faz 50 anos do primeiro Campeonato Brasileiro. Eu espero que o Vasco faça uma homenagem aos jogadores ainda vivos que conseguiram essa conquista, e ele dizia para mim, ninguém fala dessa jogada que eu fiz e dei o passe pro Jorginho Carvoeiro. Com certeza. Mas você viu o jogo como ninguém. É aquela história que a gente falou no início, tem muita gente que não sabe o que aconteceu no passado e esquece realmente e acaba afetando o futuro. Aí vamos lá, você citou aí o Evaristo de Macedo, que também era fora da casinha, né? Era fora, era gênio. E o mais engraçado, e aí eu vi de perto, e você também, que o Evaristo, mesmo com a idade avançada, na época quando ele dirigiu o Vasco, ele devia estar com 70 anos, mais ou menos isso. Quando ele chegou pro Vasco. Talvez um pouquinho menos, né? 60 e pouco, 70. E ele jogava, ele tinha uma habilidade com a bola espetacular. E ele ensinava vários jogadores que não sabiam a bater na bola. Verdade, um cara de 20 anos de idade não sabia bater na bola. Verdade. Ele falou, meu filho, como é que é? Imita ele aí, ô Clóvis. Ele era muito engraçado. Ele é muito engraçado, que ele tá vivo, né? Ele chegou pro Romário e falou, Romário, você já foi chamado de Dom Romário? Eu sou Dom Evaristo. Você já fez 5 gols num único jogo na seleção? Só eu é que fiz. E outra, eu fui titular do Barcelona e do Madrid. Porque às vezes o cara diz, joguei na Espanha. Quantas vezes? 15 minutos. Eu joguei 5 anos no Barcelona e 5 anos no Madrid, tá bom? Ele é uma figura espetacular. Esse é Evaristo de Macedo, Esse é Evaristo de Macedo. Porque o técnico de futebol tem alguns que são teóricos e tem alguns que são práticos. Posso contar uma história dele no meio do campo? Ele reuniu os jogadores todos e o jogador, que eu vou citar o nome porque todo mundo sabe disso, e ele ficou muito grato ao Evaristo, porque depois ele decolou, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Goiás, foi campeão pelo Flamengo, o Souza, o Caveirão. Muito bem. Aí o Evaristo reuniu o time no meio campo, um sol desgraçado, ele falou, Souza, quantas vezes você acha que eu jogo melhor do que você? Aí ficou aquele silêncio. 1000! Errou, eu jogo 1 milhão de vezes melhor que você. Mas sabe por que eu não jogo? Porque eu sou velho e não consigo correr. Então, meu filho, trata de correr, seu filho, disso. Senão você não vai jogar futebol. Eu digo, pô, enlouqueceu. Ficou um silêncio, o Souza não falou nada. Eu digo, vão bater nele. O Souza não falou nada e depois ele falou pra mim, depois desse conselho, minha vida mudou. Esse é o Evaristo de Macedo. E a gente observa aí, o Clóvis, pela convivência com vários técnicos e jogadores, que muitas coisas acontecem nos bastidores. Tem técnico que tem mais nome do que trabalho, não tem, Clóvis? Com certeza. Eu trabalhei com alguns. Trabalhei com alguns que foram renomados, chamados de professores. Eu esqueci, desculpe, quando falei dos técnicos, não poderia, mas eu falei antes do Zagallo. O Zagallo tinha uma visão do jogo, isso que hoje se fala de linha alta, de linha baixa, de linha média, de jogador de lado. Jogador de lado como é que é? O cara joga de lado, é isso? Não, eu não entendo muito essa linguagem, mas tudo bem. Isso ele já via lá nos anos 80, entendeu? Outro dia mas há um tempo, num programa do Bem Amigos, eu vi um jornalista dizer que o volante no Brasil só passou a sair para o jogo a partir dos anos 90. Falei, meu filho, dá uma olhadinha, dá uma lidazinha. O Alci Portela era dos anos 60, chegava na área do adversário toda hora. E eram 2 jogadores no meio campo, Alcide Buglé, depois Alcide Zanata, depois Alcide Ademir. Chegava na área do adversário toda hora. Laerte, de 56, do time que eu vi,
do Vasco de 56 ser campeão uma rodada antes, eu tinha 6 anos, mas eu me lembro perfeitamente, era Laerte e Walter, chegava na área toda hora. Aí pergunta, quem é Laerte? Ah, não é do meu tempo. Tem que ler para ver, entendeu? Eu também não conheço, eu também não era nascido quando o Vasco foi campeão invicto, 45, 47, 49. Mas eu sei quem era Ipojucan, quem era Jair da Rosa Pinto, quem era Ademir, quem era Lelé Isaías, o trio, os três patetas que foram vieram do Madureira. Lelé Isaías e Jair da Rosa Pinto. Eu tive até um paciente vai no meu consultório, ele, principalmente o homem, antes dele conversar sobre a medicina, ele quer falar de futebol. Aí ele falou pra mim assim, senhor, eu tinha que ser Vasco, mas eu sou América, mas eu tinha obrigação de ser Vasco, porque eu vi o time de 45 do Tom, o senhor sabe a escalação? Eu falei, eu conheço alguns. E o senhor sabe, ele falou, o Rodrigues, que ninguém sabe, porque sabe que era Barbosa foi depois, Rodrigues, Augusto, Raffanelli, Eli, Danilo e Jorge, Djalma, Lelé, Isaías, Jair e Chico. Aí você não pode desconhecer isso. O Vasco foi campeão invicto, 45, 47, 49. Depois ganhou 50 e 52. Quando tem essa história é fantástica. Essa que me contou foi o Ademir Menezes. Ademir Marques de Menezes. Ademir, que foi um dos maiores da história, né? E a diretoria do Vasco era contra manter os jogadores veteranos na campanha de 52, que o time desde 45, o time já estava num declínio físico. E o Gentil bancou a situação. Gentil Cardoso. Veja só. Hoje todo mundo fala que tem que trocar passe, né? E se deslocar, né? Nos anos 50, o Gentil falava: quem desloca recebe, quem pede tem preferência. Não preciso falar mais nada, né? Muito bem. Aí ele manteve os jogadores veteranos e foi campeão. Os jogadores botaram uma pilha e o Ademir falou pra mim: Clóvis, eu fui o culpado, porque eu botei a maior pilha. Gentil, agora fala tudo, é a hora de falar. Levantaram o Gentil nos ombros e o Gentil disse nos microfones: as massas derrubam os governos e eu estou com as massas. Caiu no vestiário. Esse é o detalhe. Foi demitido no vestiário. Isso que eu quero saber. Você já viu muita coisa acontecer. Jogador derruba técnico, não derruba? Com certeza. Você já viu muita coisa dessa forma acontecer? Porque o que acontece? Se o treinador... Quando é que você vê que o cara perdeu o vestiário, quando a gente fala? Quando o jogador começa a fazer o trivial. Porque se fizer o trivial, não ganha. Não ganha. Só o trivial. Se não der o 10% a mais, de dar aquele último arranque no pique, de chegar numa dividida com o pé pra valer, de sentir falta de ar, de transpirar, não ganha. Nunca ganhou. Você vê o seguinte, 74, o time do Vasco era Andrada, Fidelis, Joel, Moisés e Alfinete, Alci, Zanata e Ademir, Jorginho Carvoeiro, Roberto e Luiz Carlos. Era um grande time, mas não dava para comparar com o Santos de Pelé, com o Cruzeiro de Tostão e com o Inter de Falcão. Era esse o quadrangular. Você apostaria no Vasco? Não. Ninguém apostaria. E o time, meu amigo, foi campeão brasileiro. Porque na hora que apitava, como diz o Washington, tinha que capinar sentado para ganhar do Vasco. Porque se não jogasse muita bola e com muita vontade... Porque o coração, cara, representa muito no futebol. A raça, a determinação, a chegada, a não ter bola perdida, a não acreditar, não se impressionar com o adversário, entendeu? Isso vale muito no futebol. Quando o jogador perde essa luz nos olhos, esse poder de fogo que vem aqui de dentro, que o treinador tem muita responsabilidade em incutir isso num grupo, porque é um grupo grande, é difícil. Você tem 11 caras que são do teu lado, que são os que jogam. Antigamente eram 5 na reserva. Eram os 5 mais ou menos chateados. E o resto todo descontente. Hoje ainda melhorou um pouco, porque tem 11 que jogam e 11 que não jogam. Mas ficam no banco, podem entrar. Mas tem os que não ficam nem no banco. Então, para você fazer esse acerto de satisfazer a todo mundo, o ser humano é vaidoso por natureza, é muito difícil. Então, isso eu acho mais importante no treinador, ele ter
essa facilidade de agrupar do que propriamente a parte tática. Porque a parte tática todo mundo, de alguma forma, conhece alguma coisa. Mas se não tiver esse espírito, não chega lá. Outra coisa, você falou aí do time de 74, e eu recebi aqui o Luizinho Quintanilha, que você trabalhou muito tempo, e o Luizinho disse que a geração dele, de 97 a 2000, que o Luizinho, se eu não estou enganado, foi o jogador que mais conquistou títulos com a camisa do Vasco, Luizinho Quintanilha. E ele falou que a geração dele, de 97 a 2000, era melhor do que essa última grande geração do Flamengo, com Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. E deu uma repercussão danada, né? Vou te fazer a outra pergunta. O time de 77 do Vasco era melhor do que essa geração de 97 a 2000? Olha, o Wagner, ontem nós tivemos uma homenagem, fizemos uma homenagem aos amigos, né? Fizemos uma homenagem ao Roberto Dinamite, que ontem fez 1 ano do falecimento dele. Nós fomos lá em São Januário e me foi feita essa pergunta, por algumas pessoas me fizeram essa pergunta. Eu acho muito difícil você dizer esse é melhor do que esse, né? O Bismarck fica ensandecido. Não, doutor, o de 97 que era... Falei, Bismarck, mas você não viu o de 77. O de 77 era fantástico também. Só para você ter uma ideia, o Vasco deu 2 chicotadas no Fluminense que tinha máquina. Com Rivelino, Paulo César Caju e Companhia Limitada. Tá bom, né? Deu 2 chicotadas no Botafogo. Deu de 3 no Flamengo no primeiro turno e empatou de 0-0 no segundo turno e ganhou no pênalti. Não teve decisão. O Vasco foi campeão da Taça Guanabara e da Taça Rio. E só não foi campeão invicto porque perdeu um jogo que era para ser 10-1 contra o América, e aquele jogo que você chuta 30 vezes e a bola não entra, e tomou um gol de falta do Uchoa que a barreira abriu. Senão o Vasco teria sido campeão invicto em 77. Tinha alguns jogadores, por exemplo, tinha para mim o maior lateral esquerdo que eu vi jogar. Chama-se Marco Antônio Feliciano, que era, Geraldo José de Almeida falava, a maravilha das Laranjeiras. Orlando Lelé era um jogador... O Orlando Lelé pegava uma bola no bico da grande área defensiva pela direita e dava no bico da grande área do adversário, do outro lado do campo, no peito do jogador. Ele tinha uma precisão de passe que 95% dos jogadores de meio campo do futebol brasileiro hoje não tinham. Orlando Lelé, anota. O Geraldo, que era o quarto zagueiro, o Abelão era um jogador que chegava mais junto, mas tinha uma personalidade muito forte e muita moral, mas o Geraldo é um jogador que saía jogando com as 2 pernas. E o meio-campo, o Zanata era um jogador cerebral. Com o Dirceu, com o Zé Mário protegendo, o Roberto, no auge da forma dele, fazendo gol de tudo que era jeito. O Wilsinho subiu dos juniores, uma velocidade impressionante, com a bola colada no pé. Entendeu? Então, e o Ramon era um jogador que fazia o facão, veio do Santa Cruz, fazia gol de tudo que era. Então, era um timaço, mas muito pouco reconhecido. Você vê os jovens, eles não sabem desse time, né? E os mais antigos não tem mais aquela força, mas eu costumo então, enaltecer. Não é melhor que o de 97, porque 97 tinha Edmundo e Evair na frente, tinha Mauro Galvão, tinha Felipe, tinha Luizinho. 2 timaços. Sinceramente, sem querer fazer média com ninguém, porque eu sou amigo dos dois, tenho muitos amigos naquele time, dos que ainda estão vivos, e muitos amigos no de 97. Mas é uma parada difícil de apostar. Mas eram 2 timaços. Agora, isso que o Luizinho falou, não tem nem comparação. Você quer comparar Edmundo e Evair com Pedro e Gabigol? Vamos combinar, né? Desculpe, hein, os rubro-negros, mas é minha humilde opinião. Esse é o Dr. Clóvis de Munhoz, que está com a gente no nosso podcast para contar causos do futebol. Nós viajamos o mundo inteiro com o Vasco, né? E muita coisa acontece fora do país. Conta uma história aí, Clóvis. Uma história bonita, foi no Ramon de Carranza, que o Hiller Hill foi na decisão, lá em Cádiz, para tentar comprar o passe do Paulo Roberto, lateral direito. E aí, o Zanata era o treinador, teve até uma situação muito, muito triste, que o pai do Zanata faleceu aqui no Brasil, quando nós estávamos na Espanha. Seu Calçada, na mesma hora, ofereceu a ele para voltar para a cerimônia de sepultamento. Ele não quis. Ele foi, assim,
extremamente profissional, apesar da situação extremamente difícil que ele ficou, emocionalmente falando. E o Henrique, que era o volante, que era Dunga, Giovani e Luiz Carlos, mas o Dunga foi vendido para a Fiorentina, entrou o Henrique. O Henrique teve um estiramento na coxa. E o Zanata pediu ao Mazinho para jogar de volante. E o Mazinho se negou a jogar de volante. Mas não, professor, eu prefiro ir na minha, na lateral esquerda, não jogo de volante há muito tempo. Vira-se o Donato. Falou, professor, eu vou. Bota o Célio Silva que eu vou, no meu lugar que eu vou de volante. O Donato simplesmente fez tudo que você pode imaginar no jogo. Lençol, caneta, 3 dedos, lançamento, tabela, fez o diabo. Aí o Hiller falou assim, eu não quero Paulo Roberto, eu quero Donato, é um fenômeno. E aquilo ali mudou a vida do Donato. O Donato que era do América e foi meio como contrapeso para o Vasco, daquele dia em diante virou ídolo do Atlético de Madrid, fez uma carreira espetacular na Espanha, né? E por causa de um jogo que ele jogou fora da posição dele. Ele já saiu dali no carro do Hiller e foi vendido pro Atlético de Madrid. Essa história é muito bonita. Sem dúvida. E foi um jogador e você vê o que é o destino, né? Que não teve essa expressão toda no Vasco, né? Mas era espetacular. Não, espetacular. Né? Jogador... Mas fez a sua carreira na Europa. Na Europa, exatamente. Fez a sua carreira na Europa quando era difícil você fazer carreira na Europa ainda. Com certeza. Naquela época era muito mais difícil. Antônio Lopes foi o técnico mais vitorioso do Vasco. Ele e Flávio Costa. Mas o Antônio Lopes foi o mais vitorioso. Conta uma história do Lopes aí que foi muito questionado por muita gente, né? Sempre foi questionado, porque por causa do jeito dele, meio linha dura, né? Mas é um técnico que não pode ser questionado na questão de trabalho, que era um cara efetivo. Mas o Lopes tinha uma característica, tem uma característica, que o Lopes é muito amigo, o Lopes é, digamos assim, um pouco bronco, um pouco assim, né, daquele jeitão dele, mas ele é um doce, uma alma doce, entendeu? E ele tem uma qualidade fantástica, que é muito também do Joel, muito também do Alcir, do Lazzaroni, do Ricardo Gomes, né? Depois eu vou contar uma história que eu tive com o Ricardo Gomes, aqui da Copa do Brasil de 2011. E o Lopes ouvia muito, conversava muito, entendeu? Naquela época, eu sempre digo, comissão técnica é uma corriola. Corriola no bom sentido. E você resolve as coisas aqui, ó, na mesa do almoço, tomando um chopp. Não para fazer farra, nada disso não. Mas trocando ideia, um falando do trabalho do outro, alertando o outro. Nós temos muito esse sentimento de dar um toque no treinador, de dar um toque no médico, um toque no preparador físico, do que estava acontecendo, de uma coisa que você ouviu aqui, mas tudo sem nenhum espírito de fofoca, nada disso. Um espírito de agrupar e de ajudar e de aparar as arestas. E o Lopes, naquela mudança dele fantástica dos 5 jogadores de 82, você lembra disso? Que foi, quem é vascaíno não vai esquecer nunca, né? E ele mudou o time. Ele já tinha na cabeça as entradas, ele achava que ele tinha que colocar o Acácio, o Galvão, o Ivan, o Hernani e o Gerson com o Jota. Mas se você tirar 5 de uma vez... Numa final? Numa final, e tinha muita gente famosa. O Mazzaropi era um grande goleiro. O lateral direito que ia sair era o Rosemiro. O zagueiro era o Ney. Era mais fácil, porque vinha da base. Mas o Hernani ia entrar no lugar do Giovani. E o Gerson com o Jota ia entrar no lugar do Palhinha, que já estava veterano, mas era um jogador de grande passado no Cruzeiro. Enfim. E aí nós tivemos a sorte de ter o jogo do Flamengo, última rodada do turno, que não valia nada. E o Flamengo jogou completo, menos o Andrade. E o Vasco entrou com os 5, e o que foi dito para a imprensa que ia poupar o time. Não ia poupar o time, estava testando o time, que aí ia ser aquele time. E nós fizemos 3-1 no Flamengo. Nós jogamos com o time da final, menos o Roberto, que estava suspenso. Entrou o Paulo César dos Juniores e fez 2 gols. Foi 3-1 Vasco, e ele fez 2 gols. Aí ficou, e nós passávamos conversando até de madrugada. Lopes, Paulo Angione, Edinho e eu. E nós demos todo um apoio para ele. Quem fez foi ele, as mudanças quem fez foi ele. Mas nós demos todo um suporte para ele. E eu me lembro que ele gosta muito de mim,
e a gente conversando, como vamos fazer, como não vamos fazer. Aí eu costumo dizer que eu erro por intromissão, mas não erro por omissão. Falei, Lopes, posso te dar uma sugestão? Cara, reúne na terça-feira. O jogo é no domingo, era contra o América, o primeiro jogo. Contra o América, o primeiro jogo, e no outro domingo contra o Flamengo. E no meio da semana eu jogava Flamengo e América, porque o Vasco tinha direito de jogar os 2 domingos, porque foi o maior número de pontos. O América entrou como campeão da Taça Guanabara, o Flamengo Taça Rio. Falei, cara, reúne na terça-feira e diz o seguinte, olha, eu sou pago para botar, todos os senhores aqui têm as melhores condições para jogar futebol. Não fosse assim, não estariam no Vasco. E eu sou pago para colocar os melhores. E no meu modo de entender, neste momento, os melhores são esses, escala de 1 a 11 e pronto. No dia seguinte vai ter um burburinho, 2 dias depois já vai começar a falar do jogo, já não há mais notícia. E assim aconteceu. O único jogador que ficou chateadíssimo, praticamente nem fala com a gente até hoje, foi o Mazzaropi, que não admitiu ter saído do time para entrar o Acácio, mas a vida tem dessas coisas, né? Infelizmente, nós conseguimos ganhar do América de 1 a 0 e do Flamengo de 1 a 0, que era nada mais, nada menos do que o time campeão mundial de 81. Era o mesmo time e nós ganhamos o campeonato, que para mim só perde esse campeonato para mim na minha existência de Vasco. Não estou falando de Libertadores, tudo bem. A Libertadores, a final foi um jogo treino. Quando a gente empatou com o River lá, com o gol do Juninho, a gente já sabia que ia ganhar, não ia perder pro Barcelona de Guayaquil. Mas por tudo que a gente viveu ali, esse título de 82 só perde pro da Mercosul. E é esse que eu quero lembrar aqui, já que já estamos no final do nosso episódio do podcast, e eu não poderia fechar o nosso papo sem relembrar esse jogo, a final da Mercosul, que foi um jogo emblemático que entrou para a história, não do Vasco, eu acho que entrou para a história do futebol brasileiro, né? Com uma das maiores viradas que já aconteceu. Digo mais para você, eu fiz um estudo sobre isso. Não existe, na história do futebol mundial de todos os tempos, nada igual a essa virada. Claro que houve virada de 6-4, 7-5, mas título continental, na casa do adversário, virando 3-0 no intervalo, e com um jogador a partir do meio do segundo tempo a menos, não existe no mundo nenhuma igual a essa. O que aconteceu no intervalo? E muita coisa se fala e que lamentavelmente não é verdade, entendeu? Eu já não vou citar nomes aqui, mas já vi várias entrevistas que o Eurico falou, que o Romário falou. Isso não existe. Isso não existe. Não existe. Nós voltamos para o intervalo, fomos para o vestiário. O Palmeiras colocou quase um palmo de água podre no vestiário. Você não tinha como entrar no vestiário, porque o Palmeiras encheu o vestiário de água podre mesmo, de esgoto. E os jogadores ficaram todos em cima do banco. Tinha um banco em toda a parede do vestiário, um banco para você sentar, e todo mundo ficou em pé ali, para fugir da água podre, onde recebeu, tirou o uniforme do primeiro tempo, colocou um uniforme limpo do segundo tempo. E eu tinha o hábito de, quando o juiz apitava, eu já acionava o meu cronômetro para eu ter o meu controle de fazer uma bandagem no jogador, de fazer uma medicação, de tomar alguma providência médica para ver o tempo que me restava, porque você tem 10 minutos. E eu tô vendo o tempo passar, 1 minuto, 2 minutos, 3, 4, 5, e ninguém dava uma palavra no vestiário. Silêncio sepulcral. Ninguém falava nada. Até que o Joel virou-se: meus amigos, olha só, nós não jogamos o que a gente sabe e pode jogar. Só quem jogou foram eles. Nada impede que a gente volte para o segundo tempo e venhamos a jogar o futebol que nós sabemos e devemos jogar. O Nasa que ele tirou, não foi? Não foi o Nasa que ele tirou? Nasa, nada contra você, você não tem, mas eu preciso dar agressividade ao time, você não tem culpa de nada. Viola, você vai entrar, quero você em cima da linha do lado esquerdo, o Euler em cima da linha do lado direito, Romário centralizado e Paulo Miranda, Juninho e Juninho Pernambucano, Juninho Paulista. Enfim, isso é que aconteceu. Além disso, só teve uma coisa muito engraçada que ninguém fala.
porque o primeiro gol do Palmeiras foi um pênalti do Júnior Baiano, que teria colocado a mão na bola, mas se você olhar de novo essa jogada, ele foi com certeza deslocado. Ele subiu com a mão, ninguém sobe com os braços fechados para cabecear, ele subiu, foi tocado e a mão levantou e bateu na bola. Não foi uma coisa dele dar uma... Até porque a bola vinha em direção contrária ao gol, a bola vinha abrindo, não vinha fechando pro gol. Aí o Júnior Baiano na corrente final para voltar pro segundo tempo, nós temos que mostrar a nossa raça, a nossa determinação, isso aqui é Vasco, tal. Aí o Mauro Galvão, que estava no banco, virou e falou assim, para começar não pode botar a mão na bola dentro da área. Aí meio que o pessoal riu um pouquinho e tal, deu aquela descontraída e voltou, e foi o que se viu no segundo tempo. 4-3. Quem disser diferente disso, me desculpe, tá mentindo. É verdade, 4-3, e como eu falo, eu tava lá e vi de perto essa virada histórica. Eu vou concluir aqui o papo com Clóvis Monhões, médico, ortopedista, contando alguns causos do futebol, e em breve ele vai voltar para contar outras coisas. Tem muita história para contar. Tem muita história, muita história. O que não falta é história aqui com Clóvis Monhões. Agradecendo a tua presença aqui, Clóvis. Obrigado pela participação. Gostou do papo? Maravilhoso, foi um grande, enorme prazer. Pena que a gente não pode ficar aqui até 6 horas da tarde, né? É verdade, porque mas aqui, foi amigo, um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado aí à sua equipe, o carinho que eu fui recebido aqui. Muito obrigado à torcida do Vasco que tenha ouvido, espero que tenham gostado. E dizer que eu continuo mega vascaíno, apesar de estar fora do Vasco como médico desde 2015, mas frequento o Vasco, sou sócio remido, devo ser conselheiro agora nessa nova gestão e espero que o Vasco entre no trilho do qual ele nunca deveria ter saído. É verdade. O Vasco tem que ser forte nesse ano de 2024. Como o Clóvis já lembrou, 50 anos do primeiro título brasileiro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Estamos concluindo mais um podcast. Esse episódio foram de causos do futebol, com o médico Dr. Clóvis Monhões, que contou muita história aqui para você. Lembrando que daqui a pouco eu vou anunciar o vencedor da nossa promoção com o Balbinus Costelão, já no Stories do Instagram. Você que acompanhou a gente no Instagram, WM Livre Leve Solto, no Twitter, @W Livre Leve Solto, e, é claro, no nosso canal no YouTube. Semana que vem tem mais um novo convidado, uma nova história no nosso podcast, só pra você.